Amém. Vamos continuar lendo, Carta aos Gálatas, capítulo 2. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à servidão. E a esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram que a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei em fazer. Amém. Lemos até o verso 10. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando do evangelho que ele pregava, e ele fala da circuncisão, que ele levou Tito com ele e o Tito não foi obrigado a ser circuncidado. Nós lembrarmos bem, quando estávamos lendo Atos, teve essa problemática, E que está no capítulo 15 de Atos, que tinha, no livro de Atos a gente vê que por onde o apóstolo Paulo passava, sempre tinha um grupo de judeus perseguindo, E essa questão da circuncisão para os gentios, a gente voltando para o capítulo 15 de Atos, a gente compreende. No primeiro versículo do capítulo 15 de Atos, a gente lê: alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados,
segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem trataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhe que observem a lei de Moisés. Sem sombra de dúvida, esse texto aqui de 15 de Atos é do que o apóstolo Paulo está falando no início aqui do capítulo 2, né? Que havia essa guerra e ainda há essa questão de que os judeus diziam naqueles dias que tem que ser circuncidado. A circuncisão foi o pacto que Deus deu, é o sinal do pacto de Deus com Abraão, de circuncidar as crianças, né? O próprio Abraão foi circuncidado já com, salvo engano, quase 100 anos, né? E é uma marca, é um sinal de Deus para com eles. Porém, o evangelho que o apóstolo Paulo prega, como ele diz aqui, é a fé em Cristo Jesus. Se crê em Cristo Jesus, quem não é judeu, que aí é chamado de gentil, no caso de nós, quem não tem descendência, não é filho físico, né, biológico de Abraão, de um descendente, é crer em Cristo Jesus. E aqueles não aceitavam. Aí fica essa guerra, e daqui é isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele diz, olha, mas ele foi ali a Jerusalém, conversou com Pedro, Tiago e João, com Tiago, Cefas, que é Pedro e João, né? E ficou entendido que o apóstolo Paulo ia pregar aos gentios, que foi exatamente quando Deus chama ele no capítulo 9, diz que ele ia pregar aos gentios, né? E os outros demais apóstolos iam se dedicar muito mais aos da circuncisão, ou seja, circuncisão e incircuncisão são palavras que a gente não tem muito costume de estar ouvindo, mas é judeus e gentios, né? Então o apóstolo Paulo se dedicou aos não-judeus, aos gentios, e os outros apóstolos se dedicaram mais aos seus próprios irmãos, né? Por isso evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão, né? Que Deus nos abençoe.